Já temos o doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico também. Ele já está por Skype com a gente para bater esse papo absolutamente necessário sobre esse momento que estamos vivendo da pandemia, que de fato os números provam que é o pior dos momentos. Olá, bom dia, doutor. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Bom dia, minha querida. Eu agradeço pelo convite. Desculpa pela luz na cara. Vou ver se eu coloco um livro aqui, alguma coisa nesse sentido. Tá vindo um sol pelo lado, mas isso é bom, mostra que o tempo tá bom por aí. Você não tá aqui em São Paulo, não, né? Não, eu moro em Indaiatuba. Indaiatuba. É sempre sol. Muito bom, tá certo. Bom, vamos primeiro tentar entender, doutor, antes de mais nada, quantas variantes estão circulando no Brasil neste momento? A gente tem como saber com exatidão ou pode ser que existam outras variações que ainda não foram descobertas? É impossível saber a quantidade de variantes, até porque tem muitas variantes, vamos dizer assim, que não tem nenhuma vantagem evolutiva, entendeu? É como, sei lá, se você fosse um cachorro, é um cachorro que tem um pelo dourado, tem um pelo preto, isso não faz diferença nenhuma, entendeu? Agora, por exemplo, nesse mesmo exemplo do cachorro, se você começa a levar esse bicho para a neve para caçar, um cachorro de pelo branco se torna uma vantagem. Então, mais importante do que ter variantes é quais dessas variantes têm alguma mutação que tragam para ela uma vantagem e para nós uma desvantagem. E a única maneira que a gente tem de conseguir medir isso é pegar e testar, assim, entre aspas, teste de DNA do vírus das pessoas e ver qual deles que está ganhando essa competição, qual aquele que está se tornando dominante. Porque é uma disputa entre eles, na verdade, né? Então, aquele vírus que se tornar dominante é porque ele tem uma vantagem em relação aos outros, né? Recentemente, acho que ontem, foi anunciado que em Sorocaba encontraram, né, algumas pessoas que têm a cepa B1351, que é aquela sul-africana. Já se sabe dela há um certo tempo e, ao meu ver, e dos especialistas, ela tem mutações importantes, perigosas, mas que a própria P1 também tem. Então, ela está em Sorocaba, não quer dizer que ela vai se espalhar como fogo, porque ela vai ter que competir com a P1 amazonense. E pode ser que a P1 coma ela com farinha, vamos dizer assim. Tá. E a gente pode dizer que a gente está nesse momento da pandemia hoje, esse momento bem complicado com relação aos números, às mortes, às internações, justamente porque essa variante de Manaus se espalhou, essa sim se espalhou como fogo pelo Brasil? A gente pode dizer isso, doutor? Não só pelo Brasil, né? Eu estava vendo ontem a live do Átila Yamarino, ele mostrou que o Uruguai já está sofrendo as consequências da P1, né? O Uruguai passou muito bem durante todo o ano de 2020 em relação à pandemia, né? É um país relativamente pequeno, 3 milhões de habitantes, praticamente 1,5 milhão, né? Metade da população fica na cidade de Montevidéu, uma cidade extremamente arborizada, né? Uma cidade grande até, mas com um espaço físico que permite, né, o isolamento social. Então eles ficaram bens. Só que mesmo as medidas que eles já estavam tomando e a vacinação não foi o suficiente para segurar a P1. Né? De janeiro para cá, principalmente nas cidades que são da borda, né, da fronteira com o Brasil, começou a ter um aumento absurdo e eles já estão sofrendo a consequência disso. Então dá para ver que é aquela coisa. Dava para relaxar um pouco mais com as variantes clássicas. KP1 você não pode descuidar um pouquinho sequer. Até porque a vantagem evolutiva que a P1 tem, né, para ela, é desvantagem para a gente, obviamente, né, em termos de contaminação e gravidade. Eu assisti um vídeo seu não faz muito tempo, que você explicou muito didaticamente essa questão, o que acontece com essa variante de Manaus, por que sim a gente tem que tomar mais cuidado com ela, pela virulência, pelo nível de infectante que ela tem, comparado com a variante anterior, ao que estava pelo menos disseminado no Brasil. O que acontece com ela, assim, ela tem várias vantagens. A principal, né, e que isso também a gente vê na variante britânica, lá na B117, é que ela é mais virulenta, como você falou. Tradução, ela passa mais fácil. Eu dei um exemplo, eu gosto de passar, isso é como se os soldadinhos dela fossem tudo soldado de elite. Né? Se você precisasse de 10 mil cópias para pegar a anterior, com essa, com 1000 vírusinhos, você já pega. Então, qualquer tossida, qualquer bobeada que você dá no ambiente, você já pode pegar. Ao mesmo tempo, ela faz as pessoas produzirem mais vírus. Então, os soldados elas são melhores em mais quantidade, além de outras coisas que ela tem, entendeu? Mas esse é o problema. A gente não está vendo ainda todo o efeito dela. Tudo que está acontecendo no Brasil, tudo, pode ser explicado só pelo aumento da virulência dela. Essas outras capacidades dela de burlar, né, a imunidade, a gente viu isso em Manaus. Mas em São Paulo isso não é vantagem, porque a gente não tem uma grande quantidade de pessoas imunes, né?
Então, ela ainda não mostrou tudo aquilo que ela pode fazer, infelizmente. Agora, existe, doutor, bom dia, existe alguma forma da gente combatê-la diferente do que a outra? Quer dizer, a gente usa máscara, a gente lava as mãos, a gente usa álcool em gel, mas existe alguma outra coisa que a gente possa fazer para evitar essa... Olha, como eu sou nerd de carteirinha, eu gosto de dar o exemplo assim, é como se Covid fosse tudo vampiro. Você pode ter um vampiro mais bobinho daquele filme, aquele primeiro vampiro que o herói luta, que ele vem devagarzinho, sei lá o quê, que o herói dá um soco, ele desmonta, né? E depois tem aquele vilão final, o Drácula da vida, que vira névoa, que vira morcego, que solta raio, sei lá, né? É a última fase do videogame. É o Neila Torraca na novela Vamp, assim, sabe? Aquela coisa assim. Mas o problema ainda é tudo vampiro. Ainda morre com estaca no coração, ainda morre quando bate o sol, ainda tem medo de cruz. Então a questão as regras ainda são as mesmas. Somos nós que temos que reforçar elas. A máscara ainda ajuda. Somos nós que temos que usar elas mais, entendeu? De maneira mais eficaz e de preferência a melhor máscara que tiver à nossa disposição. Não dá mais para brincar, sabe? Ficar tirando máscara o tempo todo. Ah, não, eu vou para tal lugar e não vai precisar de máscara, assim vai. Distanciamento social, entendeu? Não dá para você ficar indo em lugares que tem aglomeração. De entrar no supermercado que tá cheio de gente e falar, dane-se, eu vou ficar só 5 minutinhos. Então, como eu disse, as regras são as mesmas, as armas são as mesmas. A gente só tem que começar a usar elas mais e de maneira mais eficaz. Já que o senhor falou em máscara, deixa eu só perguntar. Qual tipo, afinal, de máscara é melhor? Porque há tanta divergência sobre isso, né? E que a gente fica confuso. É melhor usar a máscara dupla, quer dizer, aquela cirúrgica e mais uma? Então, vamos lá. Uma coisa assim, tipo, não tem como dizer, entendeu, que há dúvidas de qual é a melhor máscara em termos de filtragem. Em termos de filtragem, são aquelas máscaras que vêm da classificação PFF2, né? Peça de filtragem facial nível 2 ou N95. Essas máscaras são as máscaras que são feitas para acoplar mais facilmente no rosto, né? Tipo assim, mas veda melhor o rosto. E as camadas delas são as que filtram 95% das partículas. Então, em termos de filtragem, são as melhores máscaras. Tá. Agora eu vou dizer, são as mais confortáveis, são as mais práticas, são as máscaras, vamos dizer assim, que todo mundo vai conseguir usar com segurança, daí é que a coisa fica meio perdida. Porque é difícil, é fácil falar talvez para um médico, para alguém da área da saúde, use uma PFF2. O cara foi treinado para isso, sabe usar, sabe. Agora você pega para uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar num local, uma repartição pública, calor de matar, e ela vai ter que beber água a cada, sei lá, 2 horas, 15 minutos. Ela vai ter que ficar tirando essa máscara e colocando. Toda vez que ela tira e põe, ela corre um risco de se contaminar. Às vezes, nesse caso, uma máscara cirúrgica melhor acoplada no rosto vai ser melhor que a PFF2. Com certeza a N95 ela vai filtrar mais, mas esse cara vai correr mais risco com a N95 do que com uma cirúrgica bem colocada. Entendeu? Outra coisa, eu vou descer para pegar uma pizza, né? Eu trabalho num lugar mais arejado, né? Eu trabalho num estúdio de televisão, né? Que as pessoas ficam numa distância boa. Às vezes não preciso estar usando a número 95, entendeu? A pessoa pergunta para mim também dessas máscaras que possuem aquele tratamento com íon de prata, com coisas bactericidas. A grande vantagem dessas máscaras é realmente na hora que você põe a mão nelas. Porque esses íon de prata, essas substâncias, elas inativam o vírus, mas elas precisam de um certo tempo, 15 segundos, 5 segundos. Então, ela não é um filtro melhor, mas ao mesmo tempo, qualquer corona que grudar nela, em 15 segundos está morto. Então, se eu tenho que ficar colocando a mão no meu rosto o tempo todo, tirando a máscara o tempo todo, por qualquer motivo que seja, eu não deveria, mas se eu preciso fazer isso, essas máscaras são melhores. Agora, vamos falar a respeito dos jovens. O que está acontecendo? Por que esse vírus está comprovadamente levando mais pessoas jovens a situações mais graves, a internações e intubações também? Vamos lá. Como eu disse, as regras não mudaram, né? O vírus é que foi torcendo elas. Vamos colocar assim, a maneira com que o coronavírus ataca o nosso corpo é uma relação entre imunidade, quantidade de vírus, o lugar que ele entra. Então, no começo, esses primeiros coronas que aqui chama, né, os clássicos, variantes clássicas, variante G, variante B, tudo mais e tal, elas batiam numa barreira que os jovens costumam ter, que é uma boa imunidade. Entendeu? Uma imunidade mais forte, né? Vamos dizer assim, sabe? Tudo no pico, testosterona no pico. Né? Então, vamos dizer assim, o corpo dele está funcionando no melhor possível. Quando ele pegava um corpo um pouquinho mais debilitado, ele fazia festa. Por isso que a idade era um fator de risco. Pessoas que têm diabetes, hipertensão, mal cuidados, é outro fator de risco.
Obesidade, outro fator de risco. Então era que assim, ele achava essas brechas. Agora o que está acontecendo é que essas novas variantes fazem tantos vírus, que ela consegue passar por cima dessa barreira. É como se fosse um muro que as antigas não conseguiam subir, agora ela está fazendo uma escadinha e consegue passar. Então essa imunidade maior do jovem não está sendo mais uma barreira de proteção. Então o jovem está apanhando tanto quanto um idoso. Né? Ainda não é 50-50, mas você está vendo muito mais jovens sofrendo formas graves, comprovadamente, assim, comparado com o que era da primeira onda. Tem um amigo meu aqui do Mário Gatti, o André Ribas, que ele faz esses tipos de pesquisa, né? Estatísticas, ele pega a estatística do Brasil todo e faz essa análise. E ele está com um trabalho agora que está para ser publicado, que eu até coloquei uma foto dele nos meus stories, que mostra bem isso, sabe? É praticamente assim, 2 a 3 vezes a quantidade de jovens que estão ficando graves nessa onda agora em relação à onda anterior. Agora, a questão também com relação aos jovens é que, me corrija se eu estiver errada, mas dá a impressão de que o fato do sistema imunológico estar mais bem preparado para essas situações acaba mascarando um pouco os sintomas, e quando o jovem descobre, já está numa condição do pulmão, por exemplo, bem mais comprometido. Isso está acontecendo também? Por isso da importância de procurar ajuda assim que os primeiros sintomas aparecem, doutor? Na verdade, o que a gente está percebendo é o seguinte, vamos colocar assim, quando ela vai ser grave, ela é grave mesmo. Tá. Então, a maioria dos jovens que estão adoecendo e ficando na forma grave, isso está acontecendo muito mais rápido do que os idosos. Então, vamos colocar assim, sabe, um idoso, quando ele vai ficar grave, ele ainda está seguindo aquela história clássica, uma semana de tosse de gripe, dor de garganta raspando, um pouquinho de febre. Lá pelo 8º, 10º dia, esse idoso, essa pessoa que, sei lá, esse diabético, esse obeso, começa a sentir um pouco mais de falta de ar, de cansaço, a coisa vai degringolando. Vamos dizer assim, a Covid é honesta com ele, ela mostra os sinais de que ela está piorando, que ela está encacando, e essa pessoa tem que procurar o hospital o mais rápido possível. Nos jovens, não. Nos jovens é como se, entre aspas, ela já tivesse pego uma Covid mais grave. Então, em questão de 5 dias, 1 semana, ele já fica grave muito mais rápido. Então, eu falo que para os jovens, você começou a ter qualquer pequena mudança, procure o serviço médico. Eu sei que todos os serviços médicos estão abarrotados, a gente está num momento de colapso, entendeu? É complicado eu vir a público falar para a pessoa, procure atendimento médico, mas eu tenho que ser honesto com eles, entendeu? Se você está precisando, corra atrás. Daí, infelizmente, é a tua cidade, o teu prefeito, o teu governador, né? O teu governante que vai ter que te fornecer esse serviço. Tá certo. Bom, eu tenho muitas outras dúvidas, porque quando o assunto é Covid, as dúvidas elas não acabam, né, doutor? Então eu vou deixar aqui o convite super aberto para que você volte a conversar com a gente, por favor. Assim que a sua agenda permitir também, a gente encontra um espacinho para você bater esse papo necessário com a nossa audiência aqui. Obrigada, viu, pela sua participação. Agradecer mais uma vez, doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico. Aliás, vamos tentar descontrair um pouquinho, porque o seu Instagram é maravilhoso. @dr.derrame. A gente está conversando com o doutor Derrame neste momento. Isso. Por que disso, doutor? Explica rapidamente para a gente. Então, o pessoal sempre pergunta, porque desde a faculdade, meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Então, minha sigla é doutor AVC. Doutor AVC, pronto. Daí ficou doutor Derrame desde a faculdade. E aproveitei isso para dar esse tom de humor, justamente para quebrar essa coisa, porque é um assunto muito pesado, né? Sim. E às vezes você pegando as pessoas pelo humor, você consegue passar a informação sem que ela se assuste. Tá? E fica muito mais fácil de achar também, né, doutor? Sempre, não tem como errar. Eu agradeço mais uma vez o convite e posso dizer que a minha porta, ou pelo menos essa janela aqui, vai estar sempre aberta para vocês. Muito obrigada. Procurar no Instagram. Obrigada mesmo. Todo mundo se cuidando, viu? Boa sorte para vocês aí também. @dr.derrame. Obrigada mais uma vez, querido.